Boa tarde a todas e a todos. Bem-vindos à programação da parte da tarde do dia 7 de outubro do evento Geotecnologia na Gestão Pública. Eu sou José Augusto Sapienza, coordenador acadêmico do Sistema LabGIS, um dos organizadores desse evento, junto com o Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos. E antes de iniciar a programação das sessões, eu queria dar alguns avisos. Essa é uma edição especial, porque é a 10ª edição do Geotecnologia na Gestão Pública. Nós criamos esse evento em 2011, foi a primeira edição. Não tivemos evento ano passado, em 2020, por causa da pandemia. E esse ano, excepcionalmente, estamos fazendo esse evento numa modalidade inteiramente online, também por causa da pandemia. Porém, nós já oferecíamos esse evento de maneira ao vivo e presencial e online ao mesmo tempo. Tá? A pessoa poderia acompanhar ou lá no espaço físico do nosso evento ou por meio da internet, onde ele bem quisesse estar. E já fazia isso uns 5 ou 6 anos, essa edição que excepcionalmente vai ser inteira online, e eu tenho novidade, já está definido, né, que a 11ª edição do Geotecnologia na Gestão Pública, nós já estamos organizando já o evento do ano que vem, ele volta a ser, então, nessa modalidade presencial e online, claro, a não ser que o rumo da pandemia se nos impeça e as autoridades sanitárias derem alguma orientação oposta a isto. E ressalto que as 9 edições anteriores, os materiais das 9 edições anteriores estão publicadas no nosso site, no site do evento. Nós acreditamos que essa é uma maneira até de aumentar a capilaridade, aí, o alcance do material produzido durante os eventos. Nós agradecemos à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, a FAPERJ, pelo apoio financeiro nessa edição do evento. Esse apoio financeiro é que permite a gente manter o evento gratuito, a gente manter os minicursos ali com preços módicos, também acreditando que assim a gente pode ter um maior alcance, né, nos conteúdos, na programação, na experiência passada aqui pelos nossos ótimos palestrantes. Informo também que os certificados de participação das atividades serão enviados a partir da semana que vem por e-mail. Tá? Então, quem está ao vivo com a gente aqui vai ter seu certificado de participação para fins probatórios. E a gravação também desse ano e demais materiais estarão também em breve no nosso site para se juntar às 10 edições anteriores. Tá? Então, vamos começar a primeira palestra da tarde. Convido o Dr. Luiz Eduardo Oliveira de Cruz e Aragão para a sua palestra, o suporte de satélite para a gestão territorial e ambiental. Ele que é diretor da Divisão de Observação da Terra e Geoinformática do INPE. Ele é doutor em censuramento remoto e pesquisador titular do INPE, atuou como pós-doutorando e professor da Universidade de Oxford, no Reino Unido, e Exeter, no Reino Unido, respectivamente. Atualmente, é o chefe da Divisão de Observação da Terra e Geoinformática do INPE, docente pelo programa de pós-graduação em censuramento remoto, também do INPE, publicou mais de 200 artigos, em revistas científicas de alto impacto. Professor, por favor, a palavra é sua, fique à vontade. No final, a gente abre para perguntas do público. Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite, José Augusto. Já deixo aí meu agradecimento também para o LabGIS pelo evento e parabenizo aí pelo evento nessa temática tão importante. Eu vou compartilhar minha tela para iniciar. Vocês conseguem ver a tela cheia aí? Sim. Tá, ok. Então, vou dar início aqui.
Eu preparei uma apresentação com o tema, né, o suporte de satélites para gestão territorial e ambiental. Então, talvez muitos de vocês que estejam acostumados com uma escala menor, né, uma coisa mais localizada, essa palestra ela dá uma dimensão mais continental, nacional, né, da questão da gestão ambiental. É lógico que esse trabalho ele não é feito sozinho, né? Então eu vou apresentar vários estudos aí feitos pelo meu laboratório, que é o Laboratório de Ecologia Tropical e Ecossistemas, né? Do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E aqui estão meus contatos, quem tiver interesse em entrar em contato, por favor, fique à vontade. A maioria desses trabalhos é financiada, então, pela FAPESP, CNPq e CAPES, e também pelo Conselho Nacional de Pesquisa Ambientais britânico. Então, eu preparei uma palestra com diversos exemplos, principalmente buscando trazer, né, as potencialidades tanto do sensoriamento remoto como do geoprocessamento para atacar os problemas atuais de desenvolvimento numa escala nacional, né? Porque atualmente nós temos que modificar, né, a nossa forma, né, de desenvolver, né? Existe o conceito moderno do desenvolvimento sustentável, que exige a integração dos capitais econômicos, sociais e ambientais. E esse equilíbrio é o que determina, né, o desenvolvimento das nações, né? Isso foi consolidado principalmente para estabilizar a questão das mudanças ambientais globais e também garantir o bem-estar das populações futuras, já que o crescimento populacional da Terra, né, é esperado chegar a cerca de 11 bilhões de pessoas em 2100. Nós já estamos aí com cerca de 8 bilhões atualmente, né? E para isso, né, foram estabelecidas diretrizes internacionais e, dentre elas, a mais importante atualmente, que faz parte da Agenda 2030 da ONU, são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que vocês podem ver aqui do lado direito da tela, né? Quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, muitas pessoas pensam que só trata-se de meio ambiente, mas, na verdade, trata das diversas áreas do conhecimento e das áreas necessárias, então, para o desenvolvimento de um país, né? Ataca a pobreza, fome, saúde, educação, a questão toda de energia, as cidades, né, sustentáveis, né? E também a parte ambiental aqui nos objetivos 13, 14 e 15, que estão relacionados com o meio ambiente, né? Inclusive, a parte de justiça também é abordada aqui. Dentro de cada um desses objetivos existem várias metas, né, que devem ser atingidas. Então, vou trabalhar um pouco aqui nessa palestra de forma que nós consigamos entender um pouco da potencialidade das geotecnologias para tratar desse assunto e levar o país a um caminho de desenvolvimento, né? Então, como que a gente pode contribuir, né? Primeiro, para contribuir com esse modelo atual, o que a gente precisa é de uma gestão territorial ambiental, né? A gente precisa realmente conseguir consolidar os diferentes usos do nosso território de forma a otimizar os recursos naturais, garantir o bem-estar social e, ao mesmo tempo, desenvolver economicamente. Então, o melhor caminho para isso, num país continental com dimensões de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados como o Brasil, é utilizar
a essas tecnologias, que é um conjunto de tecnologias tanto para coleta quanto também para o processamento, análise e a disponibilização de informações que possuem referência geográfica. Eu não consigo ocultar isso aqui. Bom, para isso, nós precisamos de um planejamento estratégico, né? O planejamento estratégico ele é fundamental para que nós consigamos, então, desenvolver a nossa capacidade de uso das tecnologias que permitem, então, essa análise territorial. Então, é baseado na portaria do Ministério da Ciência e Tecnologia, já existem vários pontos que direcionam para o uso de ferramentas que permitem essa gestão territorial. E aqui eu tentei concatenar essas informações, mostrando, primeiramente, a questão das tecnologias espaciais estratégicas. Então, a gente precisa de equipamentos orbitais que consigam fazer um monitoramento sistemático dos recursos. Essas informações, elas requerem, né, toda uma tecnologia computacional, né, que consiga, então, processar esses dados e gerar produtos. A partir, então, da geração de dados, pode-se usar modelos matemáticos para integração desses dados, tanto para entender, fazer diagnósticos atuais, como projeções futuras, né? E, a partir daí, tentar manipular as diferentes componentes do sistema com esse conceito do desenvolvimento sustentável na cabeça para mitigar os impactos e otimizar os ganhos que exista entre os entes capitais. E com esse monitoramento a gente consegue manipular todas essas linhas, ou pelo menos entender o problema para propor soluções, né? E com essa base toda tecnológica e científica, a gente consegue, então, ter tanto a produção de dados como informações para geração de planos, atingimento de metas e também das soluções necessárias para que a gente avance nessa questão do desenvolvimento sustentável. Para isso, existe a necessidade da consolidação do setor de geotecnologias do país, né? Nós ainda pecamos muito, né, nessa questão, né, dos setores produtivos. Bom, vou deixar aqui mesmo. Dos setores produtivos. A primeira coisa que nós precisamos é formar recursos humanos e também capacitar pessoas que sejam capazes de operar esses sistemas. E a formação, muitas vezes, até as empresas, muitas vezes, veem a formação só como mão de obra para os diferentes setores que requerem essa especialização. Mas a formação e a capacitação das pessoas também gera um mercado consumidor. As pessoas não consomem os produtos de geotecnologia se eles não saberem do que se trata. Então, uma sociedade mais capacitada e formada nesse tipo de tecnologia tem gera um amplo mercado para conseguirmos, então, alavancar esse setor nacionalmente. O setor depende tanto da produção dos artefatos que coletam esses dados, eu digo os satélites e sensores, mas também depende da recepção e da geração de imagem e depende de um grande contingente para desenvolvimento de aplicações. O que a gente vê aqui é o seguinte, que eu tentei mostrar. Tudo isso, a questão da produção, recepção e geração e aplicações, depende de um programa espacial forte, com recursos contínuos,
nós estamos muito aquém da nossa capacidade ainda atualmente. E precisa de pesquisa e desenvolvimento. Não se chega no nível de colocar um satélite no espaço sem pesquisa, né? Então, é muito necessária pesquisa e desenvolvimento. O tamanho dessas setas ela está relacionada ao investimento público. A produção dos satélites necessita de grande aporte de recurso público. A sociedade precisa entender isso, porque isso será revertido posteriormente, esse grande investimento será revertido em benefícios para a sociedade posteriormente. E a pirâmide ela mostra o tamanho do setor, né? O que a gente pode ver é que o setor de aplicações é o maior, com várias empresas, vários serviços que geram muito recurso que pode ser revertido, então, em impostos para o setor público para reinvestir aqui na questão da produção, que depende de muito recurso, né? E os impostos que são, por exemplo, provenientes da produção dos satélites, ele é muito baixo, porque o investimento é praticamente todo público. E a setinha amarela é uma discussão, porque o Brasil ele tem uma política de dados abertos, né? Então, o dado, ele praticamente não tem receita nenhuma, ele só fomenta o setor de aplicações. Então, vamos continuando aqui. Estou tendo alguns problemas aqui para passar o slide. Tá. Muitas pessoas não sabem que o Brasil já tem uma capacidade dominada, né, da coleta de dados por meio de vários satélites. Temos 3 atualmente em órbita. O Amazônia 1 foi o último aí lançado, né? Mas temos o Cibers 4A e o Cibers. Às vezes a pessoa sabe que nós temos os satélites, mas não sabe a qualidade das imagens. Então, eu coloco aqui alguns exemplos das imagens de satélites brasileiros. Aqui é uma imagem de Angra dos Reis, do satélite Cibers 4A, da câmera WPM. É uma câmera que tem 2 metros de resolução, capaz de detectar vários detalhes na superfície terrestre, não só necessários para atividades da gestão em termos do território nacional como um todo, mas essa câmera em específico, ela permite até a análise urbana, né, e análise de alvos que necessitem de uma resolução espacial grande. Na sequência, bom, desculpa, mas infelizmente eu estou com problemas aqui para passar os slides, mas fiquem tranquilos aí que a gente vai continuando aqui. Isso nunca aconteceu, mas sempre tem uma primeira vez, né? Te mantenha calma aqui. Vamos lá. Bom. Então, aqui são alguns exemplos, retomando aqui, desculpe aí o problema técnico novamente. Vamos ver se a gente consegue dar sequência aqui à apresentação. Aqui é uma outra câmera do satélite Cibers 4A, com 5 metros de resolução, né? A câmera PAN,
E vocês também, essa câmera é muito boa, dá para fazer vários estudos, inclusive a de 2 metros e de 5 metros, nós estamos utilizando para fazer acompanhamento de obras, né, com o pessoal do Paraná, né, do Ministério Público lá, e permite muito bem ver a evolução dessas obras, então tem muito detalhe. Aqui tem o Maracanã, e temos também a UERJ, aqui, como vocês podem ver, muito bem definido nessa imagem. Agora, temos câmeras com resoluções menores, né, de 60 metros, que é a câmera WFI. Essas são as primeiras imagens do satélite Amazônia, mas mesmo com 60 metros, vários componentes do sistema terrestre conseguem ser vistos. Aqui, por exemplo, a questão toda da agricultura, né, ela pode ser vista muito, muito claramente aqui na Bahia. Aqui mais uma imagem, né, da região do Rio de Janeiro, a Restinga da Marambaia, aqui muito claro, né? Agora, a vantagem dessa câmera é que nós temos essa câmera em 3 satélites. Elas estão no Cibers 4, Cibers 4A e no Amazônia 1, permitindo, então, uma resolução temporal quase diária. Então, quase todo dia nós temos uma imagem da WFI. E, por isso, ela tem sido utilizada tanto para o monitoramento de desmatamento quanto de queimadas, né? Principalmente o que se refere ao sistema de alertas de desmatamento do INPE. Então, aqui é um exemplo, né, de uma área que foi queimada, né? E aqui um exemplo já com a outra câmera de 20 metros a bordo do Cibers 4 e Cibers 4A, de garimpos ilegais na Amazônia. Então, a gente tem todo o arsenal necessário para fazer, né, com que as geotecnologias avancem no país. O que a gente precisa é de investimentos para manter essas tecnologias voando e coletando dados, né? E que tenha-se também a manutenção da recepção e das pesquisas e desenvolvimento em aplicações. Então, isso aqui é só um exemplo para mostrar como que está avançando a área, né? É um dado da ONU, né? Que mostra que nos últimos 10 anos aqui já foram lançados, por ano, são lançados cerca de 400 satélites, 300 a 400, principalmente essas constelações como Planet, etc. Existem atualmente 2.000 satélites ativos em órbita, né? Isso representa cerca 2.000 satélites ativos em órbita, e 40, um pouco menos, né? Representando um pouco menos de 40% de todos os satélites que estão orbitando o planeta, né? Então, temos também muito lixo espacial, né? Tem 2.000 ativos, mas tem 60% a mais aí de satélites que não estão operando, são lixos espaciais. E destes que estão ativos, 38% realizam a observação da Terra, né? Essa figura do lado direito aqui, a animação, é só a constelação da NASA que eu coloquei para mostrar quantos satélites existem. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de falar é como reduzir as emissões de carbono por mudanças de cobertura da Terra, porque um dos pontos críticos daquela questão do desenvolvimento sustentável é reduzir, minimizar ou mitigar as mudanças climáticas, né? Esse é um ponto, e para isso precisa-se reduzir as emissões de carbono, e isso foi assinado pelo Brasil dentro do Acordo de Paris, né, e foi submetido à ONU. Então, é um compromisso internacional. E para você reduzir essas emissões de carbono, como eu falei, precisa da redução do desmatamento. E a redução do desmatamento, ela é colocada na forma de decreto, né, no Brasil, onde o Brasil se dispôs, né, na forma de lei, de reduzir em 80% o seu desmatamento em 2020, em relação à média de 1996 a 2005. Então, para se fazer isso, precisa-se de uma capacidade de monitoramento e disponibilização rápida das informações. Então, aqui eu coloco, aqui está o website, né, é a plataforma
plataforma Terra Brasilis do INPE, né, onde nós temos os alertas de desmatamento, né, que tem os dados do DT, né, que é o Sistema de Alerta de Desmatamento. Ele aqui está na versão, eu coloquei na forma consolidada, o dado mensal, mas esse dado tem os alertas diários e ele produz algumas informações que para o gestor público é interessante. Quais os estados estão desmatando mais, qual o tipo de desmatamento e degradação você tem, né? Como que esse ano se relaciona aos anos anteriores, né? Então, tudo isso está dentro desse painel e você consegue, então, baixar esses dados. Dentro do Terra Brasilis também, que é esse sistema de disponibilização das informações, tem também os dados do PRODES. O PRODES é o sistema que dá os dados anuais de desmatamento na Amazônia e no Cerrado, e são os dados oficiais do Brasil para reportar qualquer iniciativa relacionada à diminuição do desmatamento, por exemplo, para os organismos internacionais. O desmatamento ele gera muito fogo, né? Porque as pessoas desmatam e queimam. E o fogo ele tem uma problemática muito grande, não só na destruição de infraestrutura, que eu vou mostrar mais para frente, mas também na saúde humana e na emissão de gases de efeito estufa. Então, enquanto a gente continuar queimando, nós estaremos emitindo carbono para a atmosfera. E dentro desse contexto atual, nós precisamos reduzir isto, principalmente para comprovar essa redução para as nações internacionais, para que possamos, então, angariar recursos que revertam-se em atividades que sustentem uma melhor gestão ambiental no país. Tá? Então, também o desmatamento e queimada são dois focos muito importantes do INPE, e esses dados são disponíveis, porque uma das coisas que é requerida nessa questão da gestão ambiental dentro dos compromissos internacionais é a transparência. Então, as pessoas têm que ter acesso ao dado para comprovar aquilo que você está reportando. É necessário, né, a consolidação de séries temporais estáveis no tempo e coerentes, né, e ter uma capacidade analítica grande. Aqui eu coloco alguns exemplos do uso de séries temporais, utilizando essa ferramenta de Morphological Spatial Pattern Analysis, né? É uma análise para identificação de padrões morfológicos espacialmente, né? Onde a gente mapeia as áreas, né, que a gente chama de bordas florestais. É aquela área que, depois que a floresta é removida, fica uma borda entre a floresta remanescente e a área aberta. Né? Fizemos, a partir de uma série temporal de dados de uso da terra, mapas da cobertura e uso da terra, nós integramos 35 anos de dado, aqui foi 15 anos de dado, né, para mapear a idade dessas bordas. E conseguimos, então, produzir um mapa para a Amazônia como um todo, das idades dessas bordas, e agora eu vou explicar o porquê nós mapeamos as idades. Porque nós tínhamos como premissa que quanto mais antiga essa borda, haveria uma maior perda de carbono. E se integrássemos os dados da idade da borda com os dados de LiDAR, que é esse Light Detection and Ranging, que é um laser altímetro que ele emite pulsos de luz que atingem os alvos e retornam ao sensor, e com isso a gente consegue medir, a altura, né, de qualquer estrutura no tridimensional, né, que esteja na superfície terrestre. A integração do dado de cobertura com as idades da borda, com as alturas coletadas pelo LiDAR, usamos um LiDAR aerotransportado, nós conseguimos, então, derivar a biomassa da floresta, a quantidade de carbono que está estocada na floresta. Então, isso aqui é um exemplo do dado LiDAR que nós utilizamos, né? E montamos uma equação entre o estoque de carbono perdido e a idade da floresta. Então, a gente vê a perda em função dessa idade.
né? E temos vários transectos desse aqui, de dados LiDAR, onde usamos, então, para construir essa equação aqui do lado esquerdo. Então, tínhamos vários transectos, né, de LiDAR sobre voos em áreas florestais que pegavam a borda e a floresta, e a integração dos dados nos permitiu saber o quanto perdi em cada borda. E aí usamos essa equação para extrapolar a perda de carbono para a Amazônia como um todo e entender o quanto desse efeito indireto do desmatamento contribuía em termos de perda de carbono e, consequentemente, nas emissões. Então, aqui nas barras do lado direito, nós vemos o quanto é perdido de carbono por desmatamento, a barra mais escura, e o quanto é perdido por esse efeito de borda, que é um efeito indireto e que não é quantificado nos inventários de emissão. E esse efeito de borda adiciona mais 37% às emissões de carbono medidas pelo desmatamento. Do lado esquerdo, nós temos a espacialização dessa informação. Mas o que é importante é a gente ter esse panorama do que está acontecendo e tentar conectar com as outras caixinhas do desenvolvimento sustentável, que é a economia e a sociedade. Então, aqui eu vou falar um pouco sobre as ameaças do desmatamento à economia nacional. Então, as geotecnologias, por meio da construção de modelos e cenários, né, por exemplo, utilizando técnicas de autômatos celulares, né, e algumas regressões empíricas, o que a gente consegue fazer? Então, aqui é um trabalho do Britaldo Soares Filho, publicado na NET, que ele faz um cenário até 2050 do desmatamento amazônico. E usando esse cenário em 2050, um outro pesquisador da Universidade de Leeds, da Inglaterra, fez uma modelagem da diminuição de chuva. Ele primeiro analisou quanto de floresta as massas de ar atravessavam ao longo da Amazônia, né? E fez uma relação entre a quantidade de umidade carregada e a área de floresta. E ele mostrou que quanto menos floresta, menos umidade chegaria aos pontos analisados. E somando tudo isso ao longo da Amazônia, ele mostra que nessa região em vermelho escuro existe uma tendência de redução de até 40% da chuva nessa região vermelho escuro em 2050. E o que é interessante? Se nós utilizarmos, por exemplo, a base de dados censitária do IBGE e sobrepormos a essa área que foi estimada de ocorrer essa redução de chuva, nós vemos que a redução de chuva ocorre na área onde você tem a maior produção de soja no país, que é o Centro-Oeste. Quanto mais verde aqui, maior a produção de soja, né? Então, e o total, desculpa, que quanto mais verde, maior a área plantada de soja, que tem relação direta com a produção. Então, temos cerca de 35 milhões de hectares plantados de soja, com uma possibilidade de redução de chuva na área onde mais temos soja no Brasil. E o que é interessante, guardem esse número, 35 milhões de hectares aí de soja plantada no Brasil. O que é interessante é que, quando a gente olha os dados do Ministério da Economia, a gente percebe aqui até 2018 que cerca de 40% das exportações do Brasil são relacionadas a produtos de origem vegetal e animal, né? Que estão nessas áreas agrícolas espalhadas pelo país. E isso gera uma receita para o país de cerca de 100 bilhões de dólares, cerca de 500 bilhões de reais, né? Então, das geotecnologias, né, que as áreas onde nós mais produzimos soja pode ser as áreas onde tem maior problema com a redução de chuva, devido ao aumento da área desmatada, nós devemos planejar a redução do desmatamento, né? Somente para manter a nossa produção agrícola, não é nem falando em mudanças climáticas. E o pior, assim, que eu coloco, né, aqui são
500 bilhões de dólares, né, que nós ganhamos, temos uma área de 35 milhões de hectares, e o argumento existente atualmente ainda é de que precisamos abrir mais áreas de floresta para produzir mais e desenvolver o país. E quando nós olhamos essa base de dados de pastagem, o Atlas Digital de Pastagens Brasileiras da Universidade Federal de Goiás, nós vemos que existem 180 milhões de hectares de pastagens no Brasil. E 40% dessas pastagens são pastagens degradadas. São 75 milhões de hectares que estão degradados, que não produzem nada, e o resto produz com uma produtividade muito baixa. Mas se a gente pegar só as pastagens degradadas, nós vemos que a área é mais que o dobro da área atualmente plantada com soja. Tá? Então, nós não precisamos desmatar mais 1 centímetro da Amazônia para desenvolver a agricultura no país. O que precisamos é de tecnologia e gestão do nosso território. Aqui, mais um exemplo, né, utilizando uma lógica booleana, um trabalho da nossa equipe aqui da Denise, né, que utiliza lógica booleana para ver a disponibilidade de terras. Então, ela integra tanto dados sobre o clima, né, sobre a cobertura da terra, mas também sobre a adequação dessa área para a agricultura e também as questões relacionadas ao Código Florestal, as questões ambientais para a região amazônica. Integrando tudo isso, a gente consegue ver quais áreas estão legais e quais áreas são aptas para a agricultura, então a gente consegue então mostrar o potencial de expansão da agricultura. E o que é mostrado aqui nesse trabalho é que cerca de 200 mil quilômetros quadrados, que é uma área equivalente ao estado do Paraná, estão potencialmente disponíveis para a agricultura, né? E que existe ainda, porque esses 200 mil ainda tem áreas de florestas secundárias, e a gente precisa também manter essas áreas para assimilar carbono atmosférico, né? Para quem não é da área, a planta cresce, quando ela cresce, ela absorve o carbono atmosférico, então diminui a quantidade de carbono atmosférico disponível e reduz o impacto da mudança climática. Então, nós temos aqui, com 30 metros de resolução, as áreas que são passíveis de expansão, né? Só que nesses 200 mil tem essas florestas secundárias que têm uma importância grande para mitigar as mudanças climáticas, mas se a gente olhar só as áreas de pastagem degradada, nós temos 2 estados do Rio de Janeiro de pastagens degradadas na Amazônia, não justificando abrir mais terra, e sim justificando uma política de reinclusão dessas terras na matriz produtiva, né? E aqui foi para o estado de São Paulo, trabalhando com a disponibilidade de terras, olhando um problema que está muito incipiente, que é a questão dos biocombustíveis, e, nesse caso, para a aviação, né? A aviação fez uma demanda, né, para saber, né, ter um entendimento melhor da disponibilidade de área para plantar culturas que forneçam biocombustível. E a conclusão desse estudo é a metodologia similar à anterior, com essa lógica booleana. Verifica-se que 350 mil quilômetros quadrados estão potencialmente disponíveis para o biocombustível, só que parte disso são culturas que provêm alimentos. Então, a gente tem que tomar cuidado nessa gestão para não causar uma insegurança alimentar. Então, a gente pode olhar só para as áreas de pastagem, por exemplo, e não tocar nas culturas agrícolas. Aqui tem 287 mil quilômetros quadrados, perdão. E podemos também depois avaliar só as pastagens degradadas. Então, rapidamente, eu quero só mostrar mais algumas coisas. Quando você desmata, você tem aqueles problemas, você tem a solução de não desmatar porque não precisa, mas quando você desmata, você gera fogo. E quando você gera fogo, você tem perdas econômicas relacionadas à infraestrutura, à produção agrícola, à emissão de carbono e à internação por doenças respiratórias. Então, aqui é só para dar uma ideia
dos dados de fogo, aqui são focos de calor com sensor termal, então a gente vê aonde queimou, aqui é de 2008 a 2012, e aqui é só durante a seca de 2010, e fizemos uma análise econômica de quanto foi perdido. E o valor é absurdo, né? Só na seca de 2010, a perda estimada é de cerca de 250 milhões de dólares. Tá? 250 milhões de dólares, chegando, quando a gente soma todos os anos de 2008 a 2012, chegando a 300 milhões de dólares. Isso é 7% do PIB, isso aqui foi um estudo para a região do Acre. Aqui é um outro estudo utilizando estatística espacial, regressão geográfica, para tentar entender a relação entre o número de internações por doenças respiratórias e o número de queimadas e o IDH de diferentes municípios da Amazônia. Então, as regiões em vermelho é onde a gente tem a maior relação entre as internações e as queimadas e o IDH, e aqui é só um dado temporal mostrando realmente que em 2005, né, que é essa análise aqui, ocorreu uma redução de chuva abaixo da média, com um aumento de focos de fogo, o aumento de aerossóis na atmosfera e um aumento das hospitalizações. Tá. Para a gestão territorial, nós precisamos de planos de longo prazo, e planos de longo prazo requerem modelos, né, que façam previsões de longo prazo. E aqui, né, fizemos, então, utilizando um modelo de máxima entropia, analisamos o efeito da mudança climática e do uso da terra sobre a ocorrência de fogo na região amazônica. E o que foi visto, né, eu vou só me focar nesse aqui, é que quando a gente combina uso da terra com o clima no final do século, nós podemos ter um aumento de 73% da probabilidade de ocorrência de fogo na Amazônia. Então, sabendo que o fogo ele na Amazônia, ele é em decorrência de ações humanas, a ignição é humana, nós temos que traçar estratégias para minimizar isso. Falei das florestas secundárias que precisam crescer, inclusive na contribuição nacionalmente determinada do Brasil, que é o documento que o Brasil submete à ONU falando o que ele vai fazer para reduzir as emissões, tinha a questão das florestas secundárias. Seriam propostos projetos para crescer 12 milhões de hectares de florestas secundárias para absorver o carbono da atmosfera. Então, usando dados de cobertura da Terra temporais também, aqui são 30 anos de dados do Landsat, né? Conseguimos mostrar, então, a distribuição espacial da onde já estão crescendo essas florestas e mostramos também que as florestas que crescem no Brasil como um todo, elas cancelam 12% do que foi emitido pelo desmatamento amazônico. Isso com uma resolução de 30 metros. Então, se a gente usa, por exemplo, um cadastro ambiental rural em cima desse dado, a gente consegue ver o nível de propriedade, quanto tem de floresta secundária. E com essa mesma resolução, conseguimos também ver o quanto essas florestas estão crescendo, a gente consegue construir curvas de crescimento usando as séries temporais de dados de satélite, aqui é com dado radar, a gente consegue ver o quanto de biomassa ou carbono está sendo acumulado ao longo dos anos nessa floresta, e conseguimos transformar isso, então, em mapas espaciais, mostrando o quanto está ganhando e o quanto está perdendo pelo desmatamento dessas áreas, né? E fazemos o balanço líquido, né, da perda e ganho, e também, se colocarmos os vetores do cadastro ambiental rural de propriedades, nós conseguimos ver no nível de propriedade o que acontece. É possível se fazer a gestão das operações florestais com imagens, aqui já imagens de altíssima resolução do sensor WorldView, em concessões florestais, que são essas áreas em preto achuradas aqui, e mostramos, então, com essas imagens de altíssima resolução, a retirada da madeira, né? Então, conseguimos verificar se a madeira está sendo retirada no volume adequado e no local adequado,
e esse dado ele é validado com um dado de LiDAR, que também consegue identificar muito bem aonde essas árvores foram retiradas. E, finalmente, né, alguns exemplos do uso de inteligência artificial, né, para a detecção de espécies. Então, quando a gente fala de biodiversidade ou fala de bioeconomia, por exemplo, que é uma área importante atualmente para crescer no país, nós temos que ter técnicas avançadas para identificar onde essas espécies estão. Então, aqui é só um exemplo de espécies que te dão a informação sobre a degradação da floresta, detectada com uma rede convolucional, né? A CNN, de inteligência artificial. Aqui é outro exemplo, identificando outra espécie, que também dá informação de degradação, e essa foi detectada e depois foi extrapolada para uma área, isso aqui é a região São Paulo, aqui é Ubatuba, né? A região aqui do sul, da região sudeste, mostrando a distribuição dessas espécies e, finalmente, o exemplo trabalhando com palmeiras. Isso é muito importante, aí, por exemplo, para o setor da produção de açaí, que é um produto com valor muito alto internacionalmente, e é possível, então, definir as áreas, quais são as melhores áreas para colocar essas plantas que vão gerar os produtos bioeconômicos, né? Então, a gente consegue também mapear vários desses bioativos que nós chamamos para a bioeconomia. Não se pode desenvolver bioeconomia sem se ter técnicas que consigam, então, identificar e permitir o planejamento dessas atividades. Então, para finalizar, eu só coloco duas lições. A primeira é que a gestão dos recursos naturais, apoiada por geotecnologias, gera inúmeras oportunidades para o Brasil liderar o mundo rumo ao desenvolvimento sustentável e também combater diretamente as mudanças climáticas. Preservar os recursos naturais nos garante voz ativa na geopolítica mundial. O Brasil tem que demonstrar que é capaz de fazer uma boa gestão dos recursos naturais para poder exigir de países estrangeiros que não estejam cumprindo suas metas que as cumpram. E a segunda lição é que o desenvolvimento do Brasil depende de tecnologia. E agora eu vou encadear um pensamento que o desenvolvimento do Brasil depende de tecnologias, que depende da indústria. Só que essa indústria depende de energia. Essa energia depende de água e depende das pessoas também, que depende de alimentos. Tudo isso está interrelacionado. Então, tudo depende de uma gestão ambiental e territorial que seja competente, que garanta, então, o nosso futuro e o desenvolvimento do país. Tá? Então, era isso que eu gostaria de apresentar. Muito obrigado. Desculpa se eu me alonguei um pouco, mas tive esses problemas técnicos aí. Meus contatos estão aqui. Agora também uso o Instagram para divulgar algumas palestras e alguns trabalhos, né? Então, por favor, fique à vontade para entrar e seguir, e entrar em contato caso queiram mais detalhes de alguma coisa. Estou disponível para as perguntas. Muito obrigado. Aragão, parabéns pela apresentação. Acho que você trouxe reflexões bastante importantes aqui para a gente. Concordo em todas as afirmações que foram feitas e trazendo dados e estudos científicos, né? Você dá um outro nível de embasamento aos argumentos, né? Eu vou começar fazendo uma pergunta para ti, que é assim, acho muito importante que o Brasil continue a desenvolver satélites, né, para atender suas demandas mais estratégicas. Mas, por outro lado, eu tenho uma sensação, eu falo isso como sensação mesmo, a minha experiência até docente, né, orientação, em ver trabalhos acadêmicos por aí, que muitos usuários de imagem satélite não conhecem tão bem os produtos do INPE nessa área, né? Como é que vocês enxergam isso? José, essa daí é uma pergunta excelente, porque isso passa pelo fato primeiro, da sociedade entender
que existe a necessidade de investimentos no setor espacial, porque não é só a questão de fazer os satélites, a questão é de você conseguir, a partir desses satélites, gerar produtos que sejam úteis, né, para as ações diretas, né, de tomadores de decisão e da sociedade como um todo. Para isso, só para ter uma ideia, o orçamento brasileiro, né, do programa espacial, ele é cerca, se eu não me engano, ele dá 3 dias de orçamento da NASA, né? Só para ter uma ideia da magnitude do orçamento da NASA e do nosso também, né? Então, a gente tem que aumentar isso aí, mas, para isso, a sociedade tem que apoiar e tem que saber dessa relevância. Segundo ponto que eu acho que é crítico os usuários não conhecem os sensores e os dados brasileiros porque os dados estrangeiros eles estão muito mais acessíveis, de forma muito mais fácil, né? E o que nós temos que fazer, primeiro, tem que ter um investimento. Muitas vezes a gente pensa que a área espacial é só colocar o satélite no espaço, mas não, tem que ter a recepção, tem que ter o desenvolvimento dessas aplicações tanto para manter os dados como para disponibilizar os dados, né? Então, a gente precisa aumentar o nível dos nossos produtos. Os produtos brasileiros eles ainda são níveis muito básicos. Se você pega um dado Landsat, né, ele já tem todas as correções necessárias, né, para o uso direto, ele já está todo ortorretificado, né, tudo certinho. E os nossos dados eles têm as correções básicas, né? Agora a gente tem uma ação que é o Brasil Data Cube, né? O cubo de dados brasileiro, que está tentando montar, então, esses dados de uma forma mais útil para o usuário final. Mas, de qualquer forma, a gente precisa elevar o nível dos produtos e um terceiro ponto para que isso possa acontecer é que não pode ser só o INPE desenvolvendo tudo isso. A gente tem que fazer como os Estados Unidos faz e como a Europa fez, envolver diferentes atores nessa produção de dados e nessa cadeia de disponibilização da informação, né? Tanto as universidades como o setor privado para desenvolvimento de algumas aplicativos e algumas necessidades que se tenham. Então, se você olha para o programa Copérnicos, ele tem da Agência Espacial Europeia, ela tem essa cadeia de diferentes atores trabalhando para disponibilizar o dado do Sentinel, né? Assim como nos Estados Unidos, né? Por exemplo, um exemplo bom é do satélite Terra e Aqua com sensor MODE, onde o país inteiro estava envolvido em gerar produtos e tudo, né? Então, a gente precisa incentivar isso com programas específicos para a área espacial ou para a área de geotecnologias, onde haja fomento à pesquisa nessa área, geração de bolsas, e precisamos, por fim, absorver a mão de obra que formamos, que isso tem sido muito difícil, a gente está perdendo muita gente para fora, a gente forma as pessoas com altíssima qualidade e perde para as instituições internacionais. Então, eu vejo o problema dessa forma, eu acho que tem uma oportunidade, dá para crescer, mas precisa desse planejamento estratégico que eu coloquei no início da minha apresentação e de uma conscientização da sociedade para que o recurso seja alocado para essa área. Concordo integralmente. Tem uma pergunta do público aqui. Quais são os próximos satélites programados aí pelo INPE? Então, o INPE, agora, de observação da Terra, está sendo proposto lançar o Amazônia 1B, né? Porque existem várias partes do Amazônia 1 que são sobressalentes, não foram usadas, e a gente tem aí, digamos, um meio satélite já pronto
e precisa de um desenvolvimento, e consegue-se fazer um desenvolvimento mais rápido aí dentro de 2 anos, alguma coisa assim. E estão sendo estudadas novas missões em parceria com a Índia, né, para essa questão da observação da Terra, e outras discussões ainda no papel, porque tem um direcionamento também atual da questão dos microsatélites, né? O INPE agora criou uma divisão de microsatélites. Aí, naquela parte, naquela pirâmide que eu coloquei no início da apresentação, um satélite do porte aí do Cibers, do Amazônia, ele requer muitos recursos para a construção do satélite, né? Recursos públicos. Já as constelações de microsatélite, que é um caminho também que está sendo estudado, ela requer muito menos recursos. Os microsatélites são muito mais baratos, né? Ordens de magnitude mais baratas. Mas as pessoas, às vezes, esquecem que a infraestrutura de solo para receber os dados de centenas de microsatélites no espaço fica muito mais cara, né? Então, assim, o mais próximo é o Amazônia 1B, né? E tem algumas discussões também para dar continuidade com o programa Cibers, né? Então, nos próximos anos aí teremos talvez esses 2 satélites com mais alguns microsatélites que estão sendo estudados também. Aragão, bem, acabaram as perguntas aqui do público. Queria, então, te agradecer teu tempo, tua disponibilidade de estar conosco aqui hoje, compartilhar um pouco a tua experiência. A apresentação foi bem bacana. Eu coloco lá a Bigis aqui à disposição no que a gente puder ajudar. Vai ser sempre um grande prazer. A gente tem grande estima pelo órgão do INPE, sabe o valor de suas atividades e, enfim, a gente acredita que juntos chega mais longe. Então, quem a gente puder ajudar vai ser um grande prazer. Com certeza, José. Eu agradeço, então, muito o convite, a possibilidade de expor um pouco aí do nosso conhecimento dos estudos ambientais que estão sendo feitos no INPE. Nós estamos também abertos para colaborações, e o que precisar lá da nossa instituição também fique à vontade para nos contactar. E agradeço aí ao público que nos ouviu até agora. Peço só desculpas pelas interrupções que tive lá com problemas técnicos, mas no final o negócio deslanchou. Então, muito obrigado aí, uma boa tarde a todos e até a próxima. Obrigado, boa tarde. Caso queira, você pode continuar aqui assistindo a nossa programação. Fique à vontade. Tá, ok. Obrigado. Obrigado.